Assinala-se hoje o Dia Mundial da Anemia, um problema de saúde que, segundo a OMS, afeta 1 em cada 5 portugueses adultos. 84% das pessoas afetadas pela doença não sabem que a têm. Vamos agora olhar para esta epidemia escondida e que pode ser resolvida através da alimentação. E junta-se por isso a nós, a esta conversa, a nutricionista Ana Carvalhos, que já está connosco. Muito bom dia, antes de mais, obrigada pela disponibilidade. Qual é que é a melhor forma de resolvermos à mesa o déficit de nutrientes que são detectados no nosso organismo? Muito bem. A anemia é de facto a doença carencial mais prevalente no mundo. A própria Organização Mundial de Saúde estima que 25% da população mundial sofre de um tipo de anemia. E os nutrientes que estão implicados são o ferro, em primeiro lugar, e depois também a vitamina B12 e o ácido fólico. Portanto, são micronutrientes. Nós normalmente, quando falamos em micronutrientes, dá até a sensação que são nutrientes que têm pouca importância por serem micro, mas não, são micronutrientes porque nós precisamos deles em pequenas quantidades, mas precisamos deles de facto. E quando não os temos em quantidade suficiente, temos de ter atenção àquilo que comemos, não é assim? Exatamente, tem que se fazer. As pessoas que estão mais vulneráveis à questão da anemia são as mulheres em idade fértil, e obviamente que a alimentação tem um papel fundamental para a prevenção da anemia. Quais são os alimentos? O ferro está presente em alimentos de origem animal, de origem vegetal. As pessoas que fazem uma dieta omnívora, portanto, têm boas fontes de ferro na carne, no peixe, nos ovos. Mas também temos uma série de fontes de origem vegetal que são muito interessantes e que são interessantes para toda a população, no fundo. Estou-me a referir, por exemplo, às sementes. As sementes são ricas em ferro. As leguminosas são ricas em ferro. O feijão, o grão de bico, as lentilhas são muito ricas em ferro. E, portanto, se nós tivermos uma alimentação variada com esta presença destes alimentos de origem vegetal em todas as nossas refeições, nós temos uma garantia de que estamos a fazer um bom aporte de ferro, de vitamina, de ácido fólico e também de vitamina B12. E isto faz a prevenção da anemia. E há algum medicamento que possa agravar o nível de anemia? Sim, e podem existir medicamentos que agravam, mas há outros alimentos que podem, de facto, interferir na absorção de ferro. Por exemplo, estou-me a referir aos alimentos de origem que têm cálcio na sua composição, como é o caso dos laticínios. Por exemplo, uma pessoa que tenha tendência para a anemia ou que esteja a tratar uma anemia não deve consumir laticínios nas refeições principais, que são as refeições em que nós temos o maior número de alimentos que nos fornecem ferro. Portanto, evitar os laticínios nas refeições principais. Evitar também tomar o café e o chá nestas refeições. Por exemplo, o café deve ser tomado se calhar 1 hora antes do almoço ou 1 hora depois do almoço, já minimiza esta questão. Porquê? Porque tanto o chá como o café contém nutrientes que se fixam ao ferro e impedem a sua absorção, portanto diminuem a absorção do ferro. E é por isso que nós dizemos que se calhar o café deve ser tomado um bocadinho mais tarde, depois das refeições principais, aquelas refeições. Outra coisa que nós também podemos fazer neste caso, para melhorar a absorção do ferro, é incluir nestas refeições de almoço e de jantar alimentos que sejam ricos em vitamina C, como é o caso dos citrinos, porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Portanto, estamos aqui a maximizar a absorção do ferro da refeição. Outra questão, por exemplo, cozinhar em panelas de ferro. As panelas de ferro libertam ferro também para os alimentos e, portanto, nós estamos a enriquecer ainda mais a nossa refeição com ferro. Portanto, para sistematizar toda esta informação, há que ter cuidado com o chá e com o café, quem sofre de anemia, e depois pode abusar nos citrinos, na carne, de peixe e ovos. Esta carne, há diferença entre carne vermelha, chamada carne de vaca, e as outras? Sim. A carne vermelha tem maior quantidade de ferro e tem o ferro naquela forma em que o nosso corpo assimila e o absorve de uma forma muito mais eficaz, que é o ferro na forma N. Portanto, as pessoas que já estão com problemas de anemia, de facto, devem fazer pelo menos 2 refeições por semana com carne vermelha. No caso de serem pessoas que tenham optado por uma refeição, por uma dieta vegetariana, terão que ter atenção quais são os alimentos que fornecem ferro, que é o caso, como eu falei há pouco, das sementes. Temos as sementes de sésamo, que são muito ricas em ferro, são as mais ricas, as sementes de linhaça, as sementes de chia. Portanto, introduzirem sementes em quase todas as suas refeições, desde o pequeno almoço ao jantar. Portanto, a introdução destes alimentos nas refeições garante aqui um maior aporte de ferro e, portanto, a absorção do ferro e, portanto, a questão não só do tratamento, como também, no caso das pessoas que pretendam fazer a prevenção,
ter estes aportes nutricionais. Ou seja, a alimentação tem que ser muitíssimo mais variada, para ser muito mais rica e para termos a garantia de que os nutrientes, estes micronutrientes, estão presentes e são absorvidos de uma forma eficaz. E é assim que se faz a prevenção. Muito obrigada. Ficam as dicas essenciais para que as pessoas com anemia, quem não tem, saibam preveni-la. Muito obrigada, Ana Carvalhas. Bom dia. Nada. Bom dia.